Olá, amigo ouvinte, seja bem-vindo a mais um podcast da Central do Investidor. Eu sou a Camila Fernandes, assessora de investimentos. Esse é o podcast da Central do Investidor, um podcast de investimento para quem gosta de um bom bate-papo sobre o mercado nacional e internacional também, ativos financeiros, economia e muito mais. Hoje vamos falar sobre ESG, Environment, Social and Governance, ou em um bom português, ASG, Ambiental, Social e Governança. Essa sigla veio para ficar e será cada vez mais um fator central das discussões entre empresários, entre empresas, empreendedores e investidores, sejam eles brasileiros quanto estrangeiros. Mas afinal, o que essas três letras significam no mundo de investimento? Eu, Camila, já estudei um pouquinho sobre o ESG, eu fiz a minha tese de mestrado em engenharia de produção na área de sustentabilidade, engenharia da sustentabilidade, estudei um pouquinho sobre economia circular, sobre o posicionamento das indústrias, sobre o ESG, então eu conheço, posso dizer bem essas três letrinhas que vieram para ficar, e eu também tenho hoje um convidado especial que veio conversar comigo, que é o assessor de investimentos Isoé, Nicolas. Muito bem, olá, ouvinte. Eu sou Isoé, assim como a Camila falou, sou assessor de investimentos na Esperato e, eu venho de uma trajetória de investimentos lá desde os meus 15 anos, que comecei a me interessar sobre os investimentos, e quando eu descobri o ESG foi uma paixão, digamos assim. Então, desde que eu conheci o ESG, eu já venho estudando sobre. Sou formado em administração, tenho pós em finanças e mercado de capitais, mestrado em desenvolvimento regional, que eu puxei com ênfase então nos fundos de investimentos, e iniciei meu doutorado, mas aí foi na Espanha que eu iniciei ele, por conta da pandemia eu acabei voltando e tranquei o doutorado para voltar ao Brasil, e estava um pouquinho difícil lá, então eu acabei voltando. E o doutorado ia ser voltado ao ESG, ao investimento responsável. Ah, legal, muito interessante o seu currículo. A gente tem hoje um amigo aí que é fera nesse assunto, então a gente vai poder conversar bastante e tirar as principais dúvidas aí. Também nós estamos aptos, né, a receber dúvidas depois da nossa conversa, né? Então, falando um pouquinho ali sobre o que é o ESG, a gente tem uma ideia. A gente sabe que esse é um termo que vem do inglês, né, como já foi falado, e ele é utilizado para classificar determinadas organizações, né, que além de se importar com o lucro e o desenvolvimento da empresa, também se preocupam com a sustentabilidade do planeta, com a responsabilidade social e também com a governança das mesmas. É interessante também a gente puxar um pouquinho do histórico do ESG, né, ele surge ali mais ou menos por volta de 2005 e tem adquirido força dia após dia. Em 2020 a gente tem estudiosos falando bastante ali, que foi mais notado aqui no Brasil, e eles afirmam que o estímulo a essa exponencial repercussão do aumento de interesse no tema, tanto no Brasil, mas também como ao redor do mundo, nos outros países, pode ter sido ocasionado pela pandemia do coronavírus, né? Já que houve ali uma maior atenção na ligação e interdependência que existe entre as nações, as empresas e os indivíduos. Eu não sei se você concorda com isso, Zoé, o que você tem a falar relacionado a isso. Concordo plenamente. E a gente consegue visualizar, acho, no dia a dia, né, essa questão. Assim como você comentou, Camila, o ESG surge lá em 2004, 2005, mais ou menos nesses anos, numa conferência da ONU, onde o secretário-geral da ONU trouxe esse termo. E a partir desse termo surge uma publicação, um relatório do Banco Mundial, que é o Who Cares Wins. Então quem se importa ganha. Então foi um momento lá atrás que foi uma tentativa de trazer o mercado financeiro para essa discussão, porque, querendo ou não, quando a gente falava em sustentabilidade, falava nessas questões principalmente ambientais, a gente tinha um distanciamento entre o econômico e o social e o ambiental, né? E aí
tenta-se fazer essa junção desses 3 pilares da sustentabilidade, né? Tinha-se uma visão, principalmente do ambiental, que se era ambiental, então não dava lucro, né? Então começa a vir com esse pensamento de trazer o mercado financeiro também para essa discussão, e a partir ali de 2004, 2005, então, que o ESG começa a tomar força. Primeiro engatinhando, acredito que Estados Unidos e a Europa foram os pioneiros nesse sentido. A Europa muito mais avançada do que qualquer outro continente. Nós aqui no Brasil, na América do Sul, ainda engatinhamos, né? A gente tem, não sei se por cultura ou porque a gente acaba sempre estando um pouquinho atrasado nos assuntos, mas a Europa já é bem desenvolvida nesse sentido, né? Então, acredito que seja, sim, uma coisa que a pandemia acelerou, né? Então, é importante ressaltar isso, e é importante trazer essa discussão para os ouvintes, até para eles terem conhecimento sobre o ESG e para desmistificar esse assunto. Legal o que você falou ali, porque eu acho que hoje, igual você falou, trouxe um pouco mais também, acho que em questão ali para o indivíduo, para a sociedade, porque hoje, você falou dos investidores, hoje os investidores, eles olham para a empresa, né, nas quais eles estão investindo, e um dos critérios que muitos avaliam já é se a empresa tem esse cuidado com o meio ambiente, também com a questão social ali, né? E a gente sabe que o objetivo principal ali, igual você falou, é evitar a degradação dos recursos naturais. Só que da mesma maneira também que se opõe ali à carência de práticas corporativas, né, que é direcionada às políticas sociais e a ausência de integralidade na gestão das empresas. Hoje eu vejo que a sociedade ela já tem um conhecimento maior também em relação a isso. Por mais que a gente esteja um pouco atrasado ainda, as empresas, mas será que essa empresa investe em ESG? Como que são as práticas ESG dela? Hoje também já se fala mais em investimentos, a gente já tem até carteiras aí das empresas que mais adotam padrões ESG, né? Eu não sei o que você acha em relação a isso. Perfeito. Eu concordo e vejo que são 3 principais fatores que levam a uma empresa a se direcionar ao ESG, a adotar práticas de ESG. Uma, querendo ou não, é o comportamento do consumidor. De forma geral, o consumidor já tem essa demanda em relação a produtos sustentáveis, a produtos ecologicamente corretos, que não utilizam trabalho escravo na sua produção, enfim. Outra questão que, querendo ou não, para nós ainda está um pouquinho distante, mas a regulação ao entorno de práticas sustentáveis dentro das organizações. E as empresas que vão sair na frente daqui a alguns anos nesse sentido são as empresas que já estão adotando essas práticas. Então, essas empresas já vêm com práticas ESG, e lá na frente, quando a regulação bater, elas não vão precisar fazer uma reestruturação tão grande dentro da empresa. Vão ser detalhes que vão ser solicitados. E a terceira é a questão do investimento, que aí sim, grandes investidores já estão olhando para esse mercado, né, o mercado de ESG. Grandes gestoras já direcionam os seus investimentos para ESG, para empresas que adotam práticas ESG. Tem-se uma estimativa que na Europa cerca de 50% do capital investido já é direcionado a ESG. Nos Estados Unidos é um pouquinho menos, cerca de 35%, 40%. E aí no Brasil a gente está com um percentual aí próximo de 20%. Né? Então são esses 3 fatores que eu vejo que a sociedade acaba demandando no assunto. Muito legal. Até estava vendo aqui que se a gente pensar ali num breve histórico do ESG, a gente vê que de 1950 a 1960 existe uma ignorância total sobre, né, o ESG. Até acompanhando esse histórico, em 70 tem uma adaptação resistente ali, em 80, além da obrigação, 90 mudanças de rumo, e em 2000 que começa a ter ali parcerias para um novo modelo de gestão. Durante o meu mestrado, eu estudei um pouquinho e eu vejo que hoje existe uma preocupação bem grande das indústrias já em mudar o modelo produtivo das indústrias, né, para circular
tentando deixar a linear de lado, né? Porque a linear, ela tinha a ideia só da extração, da produção e do descarte, né? E a gente sabe que os recursos naturais, eles não são infinitos, eles são finitos, né? E hoje, assim, a gente já tem a natureza bem degradada. E acontece, o modelo circular é aquele modelo, né, que tenta ao máximo possível reutilizar, é como se o descarte voltasse a ser matéria-prima, né? Então, ele reduz o máximo possível o uso de matérias-primas consideradas virgens, entre aspas, né? Entre aspas, e pegando aí e reutilizando, né? Tem a ideia do prolongado, compartilhar, até a ideia do Uber, eu estava estudando numa disciplina, né? O Uber, se você for ver, é uma forma de compartilhar, é uma forma de não usar tanto o seu próprio veículo, né? Os ônibus mesmo, né? Porque às vezes a gente sabe que os carros, eles poluem o ambiente através do CO2, né? E existem práticas que a gente mesmo, enquanto sociedade, enquanto indivíduo, também consegue contribuir. Mas hoje a gente já vê, igual eu falei, uma visão maior das indústrias, né? O McDonald's, né, é um exemplo que se pode dar de economia circular, que após a utilização do óleo lá para fritar batata, para fazer a fritura dos seus ingredientes, no próprio caminhão que leva a matéria-prima, ele recolhe depois e leva para uma outra indústria para fazer o biocombustível. Então a gente tem vários exemplos, né? O McDonald's é só um deles. A própria Coca, na questão das garrafas reutilizáveis, enfim, são vários exemplos que poderiam ser citados aqui de empresas que já utilizam da economia circular e dessas questões de ESG. Hoje já nem são mais 3 R's, né? Já são 7 os R's, né? Então já é tudo de um repensar, de um reutilizar, do remanufaturar, da reciclagem, do reuso, do reaproveitamento. Então dá para ver assim que eu acho que existe uma parceria muito grande entre as universidades, entre as empresas e a própria sociedade para que esse tema só cresça, né? Eu tinha uma disciplina chamada sustentabilidade organizacional dentro do mestrado ali, e se falava muito que hoje para uma empresa ser sustentável, assim, em termos de organização mesmo, ela precisava adotar esse tipo de prática, senão ela vai ficar defasada com o passar do tempo. Tanto na visão da sociedade, como a gente sabe que hoje existe uma cobrança muito grande, como as indústrias, por exemplo, elas agridem o meio ambiente, elas precisam fazer algo que, de certa forma, diminua um pouco essa agressão, né? Igual você falou, então estão adotando vários tipos de práticas. Tem indústria que planta árvore, tem indústria que reutiliza. Eu também acompanhei na minha cidade uma indústria de batata fritas, onde era reutilizado o óleo em cooperativas escolares para produção de sabão. Então existem muitas práticas que hoje são adotadas, né? Exato. Até porque a sociedade, de certa forma, bate um pouco nessas empresas que fazem a extração, que fazem o uso do meio ambiente e não tem uma contrapartida, né? A gente chama de colchão social ou colchão ambiental, e aí eu posso citar um exemplo da Petrobras. A Petrobras tem lá suas operações em alto mar, tem lá as plataformas de petróleo. E aí, para compensar, caso ocorra um vazamento de óleo na plataforma, ocorra alguma questão que vá agredir a fauna e a flora marinha, a Petrobras patrocina o projeto Tamar, né, que é um projeto lá que cuida de animais marinhos e tudo mais. Então ela tem essa contrapartida. Uma questão assim, a gente está extraindo da natureza, está extraindo do fundo do mar. Pode acontecer algum acidente? Pode acontecer, mas como contrapartida a gente também investe na fauna e na flora marinha, na recuperação da fauna e da flora marinha, né? Então as empresas, acho que a sociedade demanda um pouco isso, né? Então as empresas já vão se adequando aos pouquinhos, a gente já vê movimentos nesse sentido, e eu vejo também que muito da questão do ESG vem de discussões como o Acordo de Paris, a Agenda 2030, os próprios ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, que são acordos, são objetivos mundiais, né, que aí entra diversas instituições aí ao redor de todo o mundo buscando se voltar para a sustentabilidade, né, se voltar desde preservação do meio ambiente, ter mais equidade dentro da sociedade,
diversidade dentro das empresas, enfim. Então, são vários fatores que acabam impactando para que empresas se voltem e invistam em práticas ESG. Exato, existe igual, como você falou, existe uma cobrança maior mesmo da sociedade. A sociedade já está ainda, a gente está atrasado, como você falou, mas existe uma percepção maior. Porque eu vejo ali que muitas indústrias, elas estão fazendo projetos sociais também, fazendo com que o ESG deixe de ser desconhecido. Como eu falei para você, eu acompanhei um pouquinho essa indústria que fazia um acompanhamento social com uma cooperativa escolar, que é com adolescentes do Fundamental 2, para também mostrar para os adolescentes a visão ali de ter uma empresa, uma indústria socialmente correta em relação ao cuidado com o meio ambiente. Até pude participar de um projeto ali junto com essa indústria. Como ela é uma indústria de batatas fritas, a gente sabe que existe ali perdas no processo produtivo, vários tipos de perda, mas eu pude acompanhar um pouquinho as perdas das embalagens. E a embalagem de batata frita, ela é uma embalagem de difícil reciclabilidade, né? Porque é BOPP, tem o alumínio ali dentro. E, teoricamente, existe um descarte correto para essas embalagens. Mas, investigando um pouquinho, essa empresa terceira que pegava essas embalagens para descartar, é descartado em aterro sanitário, querendo ou não, né? E o que aconteceu? Essa indústria, eu pude acompanhar, pude incentivar o projeto, eu escrevi um projeto ali, a gente passou a reutilizar essas embalagens para produzir ecobags junto com as crianças dentro da cooperativa escolar, né? Então, a cooperativa escolar ali, ela pôde aprender sobre o processo produtivo da indústria, entender um pouco sobre práticas ambientais e puderam ainda transformar esse descarte, que seria em aterros sanitários, em ecobags, ainda estimulando a sociedade um pouquinho a ter uma visão maior. Foi um projeto bem bacana ali, eu acho que trabalhamos com 2 gerações distintas, aumentando aí o cuidado com o meio ambiente. Perfeito, perfeito. E outra questão que dá para trazer, Camila, é entrar nessa, querendo ou não, o ESG, essas questões sociais, essas questões ambientais, por vezes se tornam um pouco caras, né? São economicamente tem um custo elevado. E aí a gente entra numa discussão aqui, até trazendo um assunto muito recente, que é a questão da guerra Ucrânia-Rússia. A gente entra na questão de uma mudança de matriz energética, né? O mundo hoje praticamente depende do petróleo para energia, né? Depende dessa matriz. E muito por conta de não ter ainda uma capacidade de energia sustentável, de uma matriz sustentável de energia, é que a gente não fez essa mudança, né? E aí entra questões de incentivos governamentais para haver essa mudança de matriz e também de investimentos, né? Falta, às vezes, um pouquinho de investimento nesse sentido, mas a gente já vê, bom, a Alemanha por exemplo, né, um país que já está super avançado na questão de matriz energética solar. A gente vê no Brasil, a gente pode olhar para a nossa própria cidade e ver que tem uma própria cidade, região, estado, que o aumento de painéis solares que a gente consegue verificar, se a gente dá uma olhadinha em cima das casas, ou às vezes de uma cidade para outra tem algumas regiões agrícolas que já possuem uma usina de energia solar. Então a gente entra nessa questão de mudança de matriz energética, né? A gente já sabe que o petróleo é finito, né? Então o mundo já se preocupa com isso. O que a gente vai usar de energia depois do petróleo? Vai ser energia solar? Vai ser a energia nuclear? Que também é uma discussão bem delicada, digamos assim. Há quem concorde, há quem discorde, enfim. Já se tem tecnologias que conseguem gerar energia através das ondas do mar. Enfim, são tudo estudos e pesquisas que nos trazem aí tecnologias para fazer essa mudança. Sim, na minha cidade, se eu for falar um pouquinho assim para ti, existe um bairro lá que a maioria dos moradores já adotaram, colocaram em suas casas ali placas solares para realmente ter a energia solar ali. E acho legal porque eu sou do Paraná, né? A companhia de energia elétrica lá incentiva as pessoas a terem a questão da energia solar, né? No sítio do meu sogro, ele adaptou lá
e ele também faz, e daí ele como ele tem um restaurante também, ele consegue abater, porque essa energia solar ela é jogada na rede para todo mundo usar, e ele consegue abater o valor na energia que ele usa do restaurante. Então, existe já um incentivo das próprias empresas. Por mais que a companhia elétrica lá, né, gere energia, ela também incentiva as pessoas a utilizarem. Então, veja novamente a visão aí para aparecer bem, acho que diante da sociedade, também entendendo que os nossos recursos naturais são finitos, né? Exato, exato. E são N exemplos que a gente poderia dar nesse sentido, né? Não só de matriz energética, mas também de outras mudanças que as empresas vêm trazendo para se adequar ao que o mundo está demandando, né? Não só em questão de investimento, mas para ter uma noção de crescimento do ESG, as buscas no Google cresceram, mais de 100% nesses últimos anos, né? Quando se fala só da sigla ESG. Então, não é só investidores que buscam essa questão, mas sim a sociedade como um todo. Exatamente, retomando ali uma coisa que você falou que eu achei importante, a questão do custo. Ainda a gente não tem tantas indústrias, tantas empresas investindo, porque ainda é muito caro, né? Que nem como eu estudei, como eu te falei um pouquinho sobre economia circular, existem muitas indústrias que se torna caro para elas realmente promover a economia circular dentro, né? Claro que é igual você falou, com o passar do tempo isso se paga também, mas é um investimento, precisa ter um investimento. Tanto o investimento financeiro quanto o investimento de tempo, porque precisa sentar, entender o processo e tentar transformá-lo de uma forma significativa para as indústrias e para as empresas ali. Exato, até porque o ESG traz essa questão econômica, né, para discussão, e é muito por conta de que, agora trazendo um pouco para a parte de investimentos, o investidor ele não quer saber só do lucro no curto prazo. Não adianta uma empresa ter lucro 1 ano, 2 anos e no terceiro ano ela quebrar. Ela tem que ser sustentável, ela tem que se sustentar ao longo do tempo. Então, as práticas ESG também são relacionadas a isso, a uma empresa conseguir se sustentar ao longo do tempo. Seja perante a economia, seja perante a questões econômicas, seja perante ao meio ambiente, seja a questões da sociedade, né? Então, não adianta uma empresa dar lucro e no segundo ano acontecer um escândalo que a sociedade vai parar de comprar da empresa, vai parar de consumir da empresa, né? A gente tem N empresas aí que já sofreram um boicote, digamos assim, das pessoas por conta de questões que às vezes são detalhes que a empresa não se dá conta e que poderia ter trabalhado de outra forma, né? Então, entra nessa questão, né? É um pilar, é o econômico, o social e também as questões ambientais. É exatamente que nem você falou, eu acho que ainda precisa de um planejamento e nem sei se todas as empresas conseguem ter essa visão e conseguem planejar de forma a adotar maiores padrões ESG. Tudo é igual eu falei, não é só investimento financeiro, é investimento de tempo também. Mas é igual você falou, nota-se uma busca constante, até trabalhos acadêmicos, o quanto tem surgido maiores trabalhos. A universidade, né, ela tem se importado muito com essas questões também, contribuindo com a indústria, porque geralmente faz pesquisas teóricas e contribuem para a indústria, para a empresa colocar em prática, né? Então é interessante ver também essa parceria que tem acontecido, né? Eu vi várias quando eu comecei a fazer o mestrado ali. Existe uma literatura maravilhosa de ESG hoje em dia, né? Então a gente vê que realmente está aumentando. Exato, exato. E nas questões de governança, que cabe falar também, a gente falou já um monte da parte econômica, um monte da parte social, um monte da parte ambiental. E nas questões de governança, entra também, as pessoas não querem investir, as pessoas não querem consumir em empresas que não têm uma transparência, que não vão trazer transparência tanto em relação aos seus relatórios econômicos e financeiros, como também a remuneração, a questões de, o acionista minoritário ele está sendo sendo trabalhado de forma equitativa dentro da organização ou não? Ele tem os mesmos direitos que o acionista controlador ou não?
né? Então entra em diversas questões que fazem o ESG se tornar uma boa opção de investimento também. A gente puxou bastante para a questão ambiental ali, a gente acaba esquecendo um pouquinho das outras duas letras e das outras que acompanham a sigla, né? A própria questão social, se a gente for, eu acho assim que as empresas e as indústrias têm se preocupado bastante com isso. Até falando um pouquinho da mulher, hoje a mulher realmente tem conseguido mais espaço dentro das empresas, das indústrias. É igual a gente sempre fala da questão da equidade, da igualdade sempre ali dentro, né? Então, já vem crescendo muito isso, né? Se a gente pegar um histórico lá atrás, as mulheres, elas, só falando das questões das mulheres, mas existem muito mais do que isso nas práticas sociais ali, mas elas não tinham cargos, assim, considerados cargos corporativos maiores, e quando tinham, o salário delas era menor do que o salário de um homem que compunha a mesma função. Hoje já não, né? Hoje ela já tem uma igualdade maior, já tem mais mulheres com cargos corporativos. Então, vê-se também a preocupação com a questão social ali, né? Exato. E por mais que a gente já evoluiu muito nesse sentido, ainda, por diversos estudos que se tem, a gente ainda tem muito a evoluir. Ainda tem empresas que trabalham de forma distinta, o homem é mulher, que a mulher tem um salário menor, enfim, então a gente ainda tem muito a evoluir nesse sentido, né? Exato. Se a gente for pensar ali na dimensão social, tem que sempre demonstrar, até você falou, ainda existe muito a crescer, já está melhorando, mas dá para ficar ainda melhor, né? Porque precisa existir a igualdade e o respeito por todos os direitos humanos de todos os indivíduos da sociedade, né? E ali é interessante que essa dimensão, ela pega que é independente da classe social, da raça, da religião, da nacionalidade, da profissão, gênero, que também tem batido bastante nessa cláusula, né? Orientação sexual, entre outros. Então, ainda existe muito crescimento, ainda a gente vê como se falou ali da questão da transparência, empresas perdendo investidores, ainda empresas envolvidas em escândalos relacionados à questão social, né? Exato. E também poderia se citar vários exemplos nesse sentido, mas até para não ficar, não fazer uma propaganda negativa de algumas empresas, acho que é melhor a gente se abster nesse sentido. Exatamente. E nas questões de governança, que seria a última, né, a gente entende que a governança ali, ela ocorre nas decisões mesmo, né, de todo o planejamento envolvendo as outras duas dimensões. E é interessante porque a governança entra muito a questão da gestão. A gestão, ela precisa ser eficaz, né, porque é onde ocorre ali a incorporação de diversos profissionais com trajetórias, formação de idade, etnia, gêneros discrepantes, né, e deve promover ali de forma que haja a maior inclusão possível, que todo mundo consiga trabalhar bem. Sabe, trabalhar bem junto, que eu digo. Eu trabalhei como professora há bastante tempo, né, 9 anos eu dei aula, e eu ministrava uma disciplina, e a disciplina era robótica, e eu trabalhava com o Fundamental 2, e você sabe que uma das questões era sempre grupo. A gente trabalhava com 4 crianças, e cada um ocupava uma função. E aí eu questionando um pouquinho por que vinha o modelo de aula nessa função, era porque existia muito nas indústrias e nas empresas profissionais que não conseguiam trabalhar juntos. Profissionais que tinham um currículo esplendoroso, tipo engenheiros e outras funções ali, mas que não conseguiam trabalhar em equipe. E aí o Lego, era Lego Zoom, a disciplina que eu fazia ali, promovia para que desde o fundamental a criança aprendesse a trabalhar em grupo, entende? Então, na questão de governança também não é fácil uma gestão para fazer com que todo esse público diferente e heterogêneo trabalhe junto, né? E a ideia é que a gestão seja tão boa que consiga promover essa união de capacidades e consiga aumentar o máximo possível a capacidade ali da mão de obra, né? Exato. Bom, tem vários estudos, né, que trazem a questão das hard skills e das soft skills, né? Que a gente está cheio de funcionários que têm hard skills, que é conhecimento matemático, enfim, aquele conhecimento teórico mesmo, mas que não consegue se relacionar com outras pessoas e acabam tendo problemas dentro da empresa, problemas dentro de organizações por conta disso, porque não consegue ter esse tato com as demais pessoas.
Nossa, é muito. E é bacana isso, né? Então a gente vê ali. É porque quando a gente fala em ESG, a gente sempre bate mais na questão ambiental, mas a gente também não pode esquecer da social. E, né, e como tu falou, e ainda nisso, baseado no pilar econômico, porque não adianta nada a empresa investir em tudo em ESG e o pilar econômico quebrar porque não soube se planejar direito. Eu gostaria também, Zoé, que a gente comentasse um pouquinho agora sobre o ESG no mercado financeiro ali. Como que você vê isso no mercado financeiro? O que você acha? O que a gente deve esperar para um futuro próximo, para um futuro mais longo prazo? Assim como eu comentei antes, Camila, a gente já vê um crescimento do ESG no mercado financeiro, então, muito grande. Já vem numa escalada aí muito grande nos últimos anos. E não foi nenhuma, nem duas gestoras, mas boa parte das gestoras, das grandes gestoras mundiais, e aí a gente pode citar BlackRock, pode citar, enfim, outras gestoras, que já deixam de investir em empresas, tem lá seus filtros que deixam de investir em empresas que não têm boas práticas ESG, né? Então elas já se voltam para investimentos ESG. Então as empresas ou os investimentos, os produtos financeiros que não têm práticas ESG acabam ficando um passo atrás daqueles que já adotam essas práticas, né? Muito por conta de conseguir captar recursos do mercado a partir de gestoras, a partir do próprio mercado financeiro. E o legal é que hoje, né, se a gente estudar um pouquinho ali, a gente já tem vários tipos de investimentos ESG no mercado, né? Se a gente for olhar ali, tem centenas de estudos, né, conduzidos, até dei uma olhada ali nas duas últimas décadas, demonstrando que a abordagem do investimento responsável não prejudicou o desempenho das carteiras de investimentos se comparadas aos benchmarks tradicionais. E hoje existe uma vasta gama ali já de investimentos ESG. A gente tem fundos, a gente tem ações, a gente tem índices e ETFs, né? Exato. E não só não prejudicou, como ocorreu o contrário, né? Fazendo estudos de índices, enfim, produtos que trazem o ESG na sua essência, acabaram gerando alfa. O que é esse alfa? Geram retornos maiores que o índice tradicional. Então, pegando um Ibovespa com um índice de sustentabilidade empresarial, ou pegando, enfim, índices que são sustentáveis daqueles índices tradicionais, geraram alfa em relação ao índice tradicional. Então, a gente tem, né, várias opções, desde carteiras sugeridas já por corretoras, por casas de research, enfim, trazendo empresas, né, eles fazem lá seus filtros e trazem empresas que têm boas práticas de ESG. E a gente tem ETFs, então, aí, bom, ETFs de sustentabilidade empresarial, ETFs de governança corporativa, ETFs de... são N opções que o investidor tem à sua mão já, e acredito que vem sendo trabalhado muito isso, né? Desde, se a gente pode citar a XP, né? Tem lá o trend de lideranças femininas, tem lá o trend de carbono, então são N opções, tem a própria carteira automatizada ESG, então quem tem interesse nesse sentido de fazer investimentos ESG, não sabe como fazer, não sabe como identificar uma empresa que tenha boas práticas, né, nesse sentido, tem várias opções, as corretoras já trabalham nesse sentido de oferecer produtos, oferecer opções para o investidor. Exato, eu vi também, eu estava olhando um pouquinho, até você falou de energia, também tem um fundo de energias renováveis, né? Tem vários fundos ali voltados, né, a questões ambientais, a questões de responsabilidade social. Tem as carteiras automatizadas, como você falou, tem uma carteira também de BDR, né? São empresas internacionais que também adotam padrões ESG. Então, hoje já tem uma vasta gama, já está mais fácil para o investidor, mesmo que ele não conheça, né? Ele pode já utilizar as corretoras aí e os próprios especialistas que criam esse tipo de investimento. Se tiver de acordo com o perfil do investidor, ele pode estar investindo ali, assim. Eu também acho interessante que eu vejo um crescimento ainda maior para isso, um crescimento exponencial, porque a cada dia que passa os nossos recursos se tornam mais finitos e a gente precisa adotar mais práticas relacionadas ao meio ambiente,
assim como o olhar da sociedade para a questão social também dentro das organizações está cada dia mais forte ali. E eu acho assim que as empresas que não forem se adaptando a isso tendem a realmente a ficar ultrapassadas. Então eu vejo um crescimento exponencial aí. Hoje, se você for ver, a gente tem um monte de termos, né, relacionados à sustentabilidade. Eu estava olhando um pouquinho ali. A gente tem empreendedorismo sustentável, ecoempreendedorismo, empreendedorismo ambiental, empreendedorismo verde, economia circular, né, entre outros que vêm surgindo. Então são tantas coisas, só tem aumentado tudo isso, né? Exato. E não só em questões de renda variável, que a gente praticamente só falou de ativos de renda variável, né? E para o mercado de renda variável, a gente tem na renda fixa também opções, né? São os green bonds, que a gente chama, ou, né, os títulos verdes, que há pouco tempo saiu não vou me recordar a empresa, mas que se a empresa conseguisse cumprir os objetivos ESG, ela pagaria mais após um período. Então, já trazendo até um bônus, digamos assim, para o investidor, se a empresa conseguisse atingir os seus objetivos ESG. Então, a gente tem várias opções de produtos, várias opções de questões voltadas ao ESG, né? Então, acredito que no mercado financeiro isso venha a ser trabalhado cada vez mais forte. E a gente tem aí na B3 o índice de sustentabilidade empresarial, a gente tem o índice de governança corporativa, o índice de governança corporativa novo mercado, que é um índice já um pouquinho mais elevado de governança. Tem o índice de carbono, que é o ICO2. Enfim, são vários índices aí que já fazem uma seleção, digamos assim, de empresas que seguem práticas ESG. Ah, legal. Então, se a gente for pensar assim, a gente tem tipos de investimento para todos os perfis aí, então não precisa se preocupar, né? O investidor mais conservador, mais moderado, mais agressivo, como você falou, a gente não tem só produtos de renda variável, a gente tem produtos ali de renda fixa também, então a gente tem para todos os públicos, né? Não sei, Zoé, se você quer ainda comentar mais alguma coisa, ou se a gente poderia agora entrar ali para nossa brincadeirinha que a gente está fazendo, né, em todos os nossos podcasts aí, que é o nosso bolão, que eu gostaria de entender um pouquinho dentro do ISG aí, o que você acha, qual é a empresa ou qual é o tipo de investimento que você acredita que vai ter um crescimento exponencial, um maior crescimento nos próximos meses ou anos aí. Muito bem. Vamos pro bolão, então. Como eu sou um apaixonado pela renda variável também, não só apaixonado pelo ESG, mas também pela renda variável, e para não dar uma call aqui de alguma empresa, então eu digo que seria uma ideia interessante dar uma estudada, né, dar uma olhadinha mais de perto no índice de sustentabilidade empresarial. Então a gente tem aí já uma seleção, que é um ranking que a própria B3 faz, então que seguem as práticas ESG, de empresas que seguem as práticas ESG. Então seria a minha aposta no bolão. Ah, legal. Eu não vou apostar porque você acredita que no último podcast que eu fiz, eu já apostei em fundos ESG, que eu acredito que vai ter uma boa replicação e um bom resultado, né? A gente sabe aqui que não é uma sugestão de compra, mas é aquilo que a gente acredita ali, como você falou, tudo depende do estudo, do investidor, né? Muito obrigada pela sua participação, foi muito legal essa troca de conhecimento contigo, também aprendi muito, foi muito legal essa parceria, e a gente sabe que o nosso amigo ouvinte possivelmente pode ter dúvida e também pode estar nos procurando tanto nas redes sociais da Esperato Educação, ali como na Central do Investidor, ou pode estar entrando em contato conosco também pela nossa própria rede social. Você pode encontrar esse podcast tanto no YouTube quanto no Instagram da Central do Investidor. Queremos agradecer a quem nos acompanhou até o final desse episódio, e se gostou, que compartilhe nas suas redes sociais e não se esqueça de seguir a Central do Investidor. Você gostaria de dar um tchau pro pessoal, Isoé? Gostaria de deixar uma mensagem então para o pessoal que o ESG, por mais que seja uma questão recente, vem crescendo muito e certamente já deixou de ser uma
uma expectativa, já deixou de se ter uma expectativa em relação a esse termo e já se verifica que é uma realidade. Ótimo. Então, pessoal, até mais. Qualquer dúvida, estamos à disposição.